mais uma reflexão de caminhar na graça. O que nos falta muitas vezes é a consciência da autoridade, mas da autoridade do poder de Deus para fazer e conceder às pessoas autoridade, mesmo que elas não representem de fato os seus interesses. O que a gente precisa entender disto? Que assim como Jesus diante de Pilatos deixa isso muito claro, Pilatos não representava Deus nem o seu poder, mas ele estava ali naquela posição por causa da autoridade que Deus lhe havia concedido. Esse é um aspecto que a gente precisa aprender a olhar as coisas. Muitas vezes desprezamos as autoridades que são colocadas acima de nós e agimos de maneira incorreta. Mas devemos reconhecer as que elas estão ali porque Deus permitiu, porque o poder de Deus permitiu, e não simplesmente para que elas representassem os seus interesses. A gente precisa entender isso. Lá em João 19, 10 e 11 diz assim: Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Isso ele conversando com Cristo. Lembre-se que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo, para mandar crucificá-lo. E Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Então, Jesus reconhecia a autoridade de Pilatos como concedida por Deus. Poderia não concordar. E muitas vezes nós não concordamos, mas, como ele, devemos reconhecer, embora muitas vezes essas autoridades não representam justiça, não representam equidade, não olham a necessidade e o interesse da maioria, mas de alguns, essa pessoa só está ali não porque essas outras pessoas o colocaram no poder, mas porque Deus permitiu que elas ali estivessem. Isso que a gente precisa entender. Reconhecer as autoridades. Mas uma outra coisa que Paulo nos ensina, devemos orar por elas, para que a gente tenha vida tranquila. E a gente precisa aprender a fazer isso. Não só reconhecer que ela está ali porque Deus permitiu, mas devemos orar para que nós possamos ter vida tranquila, vida com paz, com tranquilidade, mas também para que elas possam enxergar e ter o discernimento de exercer justiça social. A gente precisa entender que é o nosso papel fazer isso. Mas além deste papel, nós somos responsáveis, independente, reconhecer que elas só estão ali porque Deus colocou, Deus permitiu. Não porque Deus se agrada da pessoa, mas porque ela tem um propósito para cumprir. Assim como Deus permite que nós sejamos tentados, provados, que passemos por dificuldade, como um processo de crescimento, tudo isto é usado para o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja, e muitas vezes não enxergamos isso. Que a gente possa entender isso e buscar de Deus o conhecimento, o entendimento, a compreensão, esse mesmo entendimento que Cristo teve diante de Pilatos, para que nós possamos agir de forma coerente com os valores eternos, com a vontade do Pai e com o interesse do Pai neste mundo. Que a gente entenda isso, compreenda e que a gente busque o discernimento para sermos expressão do reino, pois nós somos responsáveis por isso. Expressarmos o reino, revelarmos a glória de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.